Bom dia, gente. Olavo Amaral aqui e vou fazer minha última participação nesse curso hoje, falando de um tópico um pouquinho mais avançado do que os anteriores. Então, a gente vai falar de meta-análise multinível, mas é um tópico importante, especialmente para quem está se propondo a fazer meta-análise em ciência básica, e vou tentar explicar por que isso é importante. Mas para começar isso aqui, na verdade, acho que a gente tem que voltar alguns passos e voltar para alguns conceitos que a gente já falou em aulas anteriores. Quer dizer, primeiro conceito, estatística consegue extrapolar achados de uma amostra para uma população cuja variabilidade está representada na amostra. Você precisa que a amostra seja representativa da variabilidade da população para a qual você quer chegar a alguma conclusão. E se você está pensando em meta-análises, por definição, você tem mais de um nível de variabilidade, certo? Usualmente, mesmo meta-análise comum, usual, você tem pelo menos 2 níveis de variabilidade, certo? Quer dizer, você tem a variabilidade entre sujeitos, entre os seus diferentes camundongos no mesmo experimento, por exemplo, que é o que a gente tende a chamar de erro aleatório, mas no fundo, claro que não é aleatório, ele é a variabilidade biológica entre os animais. Mas você também tem uma variabilidade entre experimentos ou entre estudos. Então, você pode ter um estudo da UFRJ com camundongos BL6, um estudo da USP com ratos Lister-Hooded e um estudo da UFMG com ratos Wistar, e talvez esses estudos tenham um efeito real que seja diferente, certo? Então, existe um nível de variabilidade que se deve entre a variação entre os estudos e o outro que se deve entre a variação entre os animais. E como a gente já falou anteriormente, você tem opções para lidar com isso. Você pode ignorar a variabilidade entre estudos, certo? Você pode simplesmente querer extrapolar os seus resultados para animais dentro de uma população com essa mesma característica de, sei lá, 1/3 de camundongos C57BL6 da UFRJ, 1/3 de animais de cerrudos da USP e 1/3 de ratos Wistar da FMG. E tentar estimar o efeito médio para uma população com essa composição. E nesse caso você pode ignorar a variabilidade entre os efeitos dos diferentes experimentos e se focar na variabilidade entre animais. Isso é o que faz um modelo de efeitos fixos, certo? Você está, enfim, desprezando a variabilidade potencial entre os diferentes estudos. Se você está interessado nessa variabilidade, e você quer fazer inferências sobre experimentos em potencial, para além desses aqui, não só para animais dentro dessa população aqui e tal, mas para outros experimentos em potencial em outros lugares, com outros animais, etc. e tal, você tem que incluir também a variabilidade entre os experimentos no seu modelo. Isso é o que faz o modelo de efeitos aleatórios. Você vai estimar a variabilidade tanto no nível dos animais como no nível dos estudos, certo? O que vai te dar o que a gente chama de medidas de heterogeneidade, da variação real entre os efeitos. Então, o modelo de efeitos fixos vai estimar a variabilidade num único nível, que é dos animais. Um modelo de efeitos aleatórios vai estimar a variabilidade em 2 níveis. Tem a variabilidade dentro de cada estudo, mas existe uma variabilidade entre os efeitos reais de cada estudo, que a gente vai estimar, a gente vai medir, a gente pode, inclusive, correlacionar com várias coisas. Quer dizer, uma das razões para fazer meta-análise é você estudar heterogeneidade entre estudos. Isso a gente chama de um modelo hierárquico, um nested model, né? Quer dizer, você tem animais dentro de grupos maiores, que são os experimentos, certo? Você tem variabilidade no nível inferior, que é o nível dos animais, e no nível superior, que é o nível dos experimentos. E, de novo, a heterogeneidade que tende a interessar a gente no meta-análise é a heterogeneidade do nível superior, a variabilidade entre os experimentos, e essa variabilidade entre os experimentos que vai me dar substrato para fazer as contas de chegar em qual é a minha estimativa de efeito e qual é a minha precisão, certo? Então, assim, no fundo, essa variabilidade é o que está me gerando a minha estimativa de efeito num modelo de efeitos aleatórios. Claro que, enfim, ela está pesada pelo nível inferior, mas eu preciso de uma boa estimativa dessa variabilidade aqui e tal, para fazer estimativas mais precisas. E um corolário disso, na verdade, é que se eu tiver um único experimento com um montão de animais, isso não chega a me ajudar tanto. Quer dizer, claro, se eu tenho mais animais nesse um experimento aqui e tal, isso aumenta a minha precisão da estimativa de efeito desse estudo aqui e tal, mas, então assim, ele vai pesar um pouquinho mais, vou ter mais segurança de que eu estou estimando bem o efeito real para esse experimento aqui e tal, mas em termos de me dizer qual é a variabilidade real entre experimentos e tentar estimar uma estimativa de efeito que vale para experimentos em geral, eu sigo tendo os 3 experimentos e 3 pontos aqui, tá? Eu não ganho um ponto novo na análise. Então isso aqui não contribui tanto na minha análise, como se eu tivesse um 4º experimento, que pode até ser menor, pode ser só com 4 ratos, mas que é um experimento independente, certo? Então aqui eu tenho 4 experimentos, eu vou estimar o meu tal quadrado em cima dos 4 experimentos, e colocar um experimento independente a mais vai me dar muito mais precisão do que simplesmente colocar mais animais no mesmo experimento, para fins de fazer extrapolações para experimentos em geral, certo? Isso, no fundo, é uma forma de lidar com não independência entre resultados. Quer dizer, claro, o problema de muitos animais no mesmo experimento é que eles não são realmente independentes entre si. Claro, se eu tenho mais animais para esse experimento, eu vou estimar muito bem o efeito real nessas condições, nesse experimento, nesse laboratório, etc. e tal.
Mas pode ser que esse experimento, esse laboratório, não sejam representativos dos efeitos gerais que eu encontro em outros lugares, certo? Então, assim, só porque eu tenho 100 ou 200 animais nesse um experimento, eu não quero levar minha estimativa de efeito muito para cá, porque eu sei que, no fundo, ele é um experimento só num lugar só, com uma pessoa só fazendo, etc e tal, certo? Então, em termos de achar uma estimativa de efeito que vale para experimentos em geral, claro, ele vai ganhar peso se ele tiver mais N, mas ele não vai ganhar peso indefinidamente só porque eu aumento esse N para centenas, certo? Que é o que acontece no modelo de efeitos fixos. Então, no modelo de efeitos fixos, de longe, o estudo maior vai pesar mais do que os outros aqui. Então, se passa por um modelo de efeitos aleatórios, ele segue pesando um pouquinho mais do que os estudos pequenininhos aqui e tal, mas a diferença não é tanto. Quer dizer, cada estudo independente vai pesar muito mais do que mais animais no mesmo estudo, porque ele é um estudo independente. Se eu quero falar enfim, extrapolar para estudos em geral, eu preciso de um N de estudos, certo? Um N de experimentos independentes. Bom, isso tudo que a gente tem no meta-análise visual. A questão é que, na verdade, se você parar para pensar, esses não são os únicos níveis de variação possíveis em uma meta-análise, certo? Você tem animais, você tem experimentos, mas, assim, pode ser que esses dois experimentos que são independentes, etc e tal, são de um mesmo artigo, e esse experimento aqui veio de um artigo diferente. A gente vai para em estudos, em meta-análise, mas, assim, estudos no fundo aqui e tal, pode dizer respeito tanto a experimentos quanto a artigos aqui, tá? Então, eu estou quebrando aqui, tá? Você tem experimentos diferentes no mesmo artigo e você tem artigos que são completamente independentes. Então, aqui, provavelmente esses dois experimentos foram feitos no mesmo lugar, talvez pela mesma pessoa, tem os mesmos autores, certo? Então, assim, tem fontes de não independência que fazem com que eu tenha muitos experimentos num artigo, talvez, se eu quero fazer uma extrapolação para artigos, pese menos do que eu ter artigos independentes, certo? Se eu quero... E esse é o mesmo problema de não independência que a gente viu para animais, mas dessa vez ele está ocorrendo entre experimentos. Experimentos dentro do mesmo artigo não são exatamente não independentes entre si. Então, se eu quero fazer conclusões que valem para artigos em geral, e não para experimentos desses artigos específicos, eu preciso colocar o artigo como nível adicional na minha meta-análise. De novo, isso não é exatamente da cultura da pesquisa clínica, porque geralmente em pesquisa clínica você tem um experimento por artigo, você tem um ensaio clínico que tem um resultado, e você não tem 3 ensaios clínicos relatados no mesmo artigo. Então, o pessoal da clínica, de maneira geral, passou por cima disso. Mas em ciência básica, em várias áreas é extremamente comum você ter múltiplos experimentos por artigo, isso passa a ser uma coisa que você eventualmente tem que levar em conta, certo? E para levar em conta, você vai ter que fazer um modelo que estima a variabilidade em 3 níveis. Você vai ter a variabilidade entre animais dentro do mesmo experimento, a variabilidade entre experimentos dentro do mesmo artigo e a variabilidade entre os artigos distintos, certo? Cada um desses aqui é uma fonte de variabilidade do seu modelo e agora, em vez de tentar estimar 2 níveis, você vai ter que tentar estimar 3 níveis, certo? E, claro, você precisa de N para fazer isso, mas se você tiver um N grande, você consegue fazer. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 313 experimentos em uma meta-análise de condicionamento aversivo em roedores, dentro de 91 artigos. Então, aqui eu tenho um sample razoável tanto de experimentos como de artigos, quanto de experimentos no mesmo artigo, para conseguir estimar essas várias coisas. E, bom, eu posso ignorar isso aqui, simplesmente dizer que são 313 experimentos e chegar no meu estimativa de efeito. Mas, no fundo, os experimentos dentro do mesmo artigo não são independentes. E se eu quiser lidar com isso de fato, não pesar demais, por exemplo, um artigo que tenha 15 ou 20 experimentos, eu posso colocar o artigo como nível de variação e tirar conclusões que valem para artigos. Isso vai mudar meu estimativa de efeito. Agora, claro, aqui como eu tenho N's muito grandes aqui, então acaba não mudando muito pouco. Dito isso, claro, se eu quero tirar conclusões para artigos, eu perco precisão, certo? Eu tenho um N menor de artigos do que eu tenho de experimentos. Dito isso, eu ainda tenho um N grande, então assim, o meu intervalo de convenção aumenta, mas não tanto. Mas, além disso aqui, tá, acho que o que é importante, aquela variação que a gente vinha entre experimentos aqui, tal, seja como tal quadrado, seja como i quadrado, vai ser quebrada nos dois níveis. Agora, se eu tenho o nível experimento nível artigo, o modelo de 3 níveis aqui e tal, vai achar um tanto de variação aqui e tal, que é devido aos experimentos de um mesmo artigo, então experimentos do mesmo artigo talvez usem protocolos diferentes, etc e tal. Então tem uma variação razoavelmente grande entre eles, mas tem um tanto da variação dos efeitos reais que é entre os artigos mesmo. Alguns artigos têm, na média, efeitos maiores do que outros artigos têm. Essas duas variações se somam aqui e tal, quando você faz um modelo apenas em 2 níveis. Eu tenho uma heterogeneidade de 86,9%. Um i quadrado de 86,9%. No modelo de 2, no fundo, quando você quebra isso aqui e tal, parte disso aqui é por causa que experimentos dentro do mesmo artigo variam, parte disso aqui é porque artigos variam entre si. E quando eu faço um modelo de 3 níveis, eu consigo enxergar isso de uma forma melhor. De novo, tem que ter um N razoável para conseguir estimar isso bem. E, claro, você não precisa parar por aí. Quer dizer, você pode pensar que tem outros níveis de variabilidade ainda para cima disso aqui, né? Então, assim, você pode ter 3 artigos aqui e tal, esse aqui tem 2 experimentos, cada um desses aqui tem um só, mas pode ser que esse artigo aqui venha de um laboratório, venha de um grupo de pesquisa
específico, e esses 2 artigos venham de um outro grupo de pesquisa. O que faz com que eles também não sejam tão independentes entre si, porque eles são dos mesmos autores, trabalhando no mesmo laboratório, etc. e tal. E, de novo, se você quiser fazer conclusões que valem para experimentos de laboratórios em geral, talvez você precise colocar isso aqui como nível, né? E, de novo, ciência básica não é nada infrequente você ter um grupo de pesquisa contribuindo com muita literatura em um campo particular. E, claro, se você quer dizer, falar de extrapolações que valem para grupos de pesquisa em geral, você talvez não queira pesar esse cara indevidamente, muito mais, porque no fundo ele é um grupo só e tal. Se tiver uma pessoa mentindo ali e tal, enfim, esse erro vai se propagar. Você tem 20 artigos, mas ele está mentindo do mesmo jeito. Ou mesmo que ele não esteja mentindo, se ele fizer uma opção metodológica muito particular, que faça com que o efeito dele seja diferente da média, você vai ter todos esses artigos aí e tal, talvez tendo esse mesmo viés para um ou para o outro lado. Então, se você quiser chegar a conclusões que valem para grupos de pesquisa geral, você deveria colocar o grupo como nível. Mas, claro, isso pode ser muito mais complicado, porque é muito difícil de definir o que é um grupo de pesquisa. Certo? Provavelmente de um paper para o outro vai mudar um que outro autor, ainda que seja o mesmo laboratório. Você pode ir pela afiliação, mas pode ser que o grupo se mude para outro laboratório, segue sendo o mesmo grupo, mas vai ter outro nome. Então, assim, não é muito fácil. Assim, o artigo é fácil de identificar. Aqui, isso aqui acaba não sendo muito usado, porque não é muito fácil você definir um grupo de pesquisa. Dito isso, tem opções. A gente fez uma tentativa de fazer uma proposta para você definir grupos de pesquisa com base em redes de autoria. Você pega todos os papers de análise, constrói as redes de autores e, por algoritmos de modularidade de redes e tal, consegue automaticamente delinear quais são os grupos de pesquisa atuando na área com coresinhas diferentes aqui. Isso aqui é um paper de alguns anos atrás. E quando você faz isso, você consegue estimar, então, quanto que o autor, enfim, quanto que o grupo de pesquisa de autores por trás do artigo está contribuindo para a variabilidade. Agora, claro, quanto mais níveis você coloca aqui, você começa a correr o risco de não estimar as coisas bem. Então, nesse mesmo artigo aqui, por exemplo, a gente tinha uma série de grupos de pesquisa ali e tal, mas se você for olhar, dificilmente, como a gente estava falando de pesquisa clínica na maior parte das áreas aqui e tal, dificilmente você tinha mais de um experimento por artigo. Então aqui você tinha 32 artigos, 34 experimentos. Você tinha 2 artigos com mais de um experimento. E com isso estimar a variabilidade de experimentos dentro de um artigo pode ser muito difícil aqui e tal. Então assim, quando você tem pouco N, e quanto mais níveis você quebrar, menos N você vai ter em cada um deles aqui e tal, começa a ficar difícil estimar as coisas. Né? Aqui, por mais que você possa construir um modelo em 4 níveis aqui e tal, com o grupo de pesquisa, o artigo e o experimento individual, na prática, todos esses níveis de variabilidade estão mal estimados. Aqui, nota que os intervalos de confiança são gigantescos e sempre incluem o zero aqui e tal. Então, assim, aqui eu entro num ponto em que eu não tenho N em alguns desses níveis aqui e tal, para conseguir fazer boas estimativas. Isso talvez seja uma boa razão para você simplificar a análise, de repente cortar um nível fora, de repente deixa só o nível de autores, foi o que a gente fez, tira fora de artigos. E, bom, por que a gente está fazendo isso aqui tudo? Quer dizer, por que eu estou chegando aqui complicando a análise? Quer dizer, meta-análise já era uma coisa meio complicada aqui e tal, estou chegando lá, aqui botando mais níveis, dizendo que, sabe, vai estar piorando as suas estimativas, porque você vai estar, enfim, quebrando as coisas aqui e tal. Eu já não consigo fazer isso aqui em pacotes de estatística, enfim, normalmente amplamente usados. Eu preciso provavelmente fazer isso aqui com linguagem de programação, com R, etc e tal. Então, assim, de fato, eu estou complicando as coisas, certo? É mais complicado você fazer isso aqui e as suas estimativas pioram, sabe? Enfim, eventualmente você tem modelos que vão ser mais frágeis. Então, assim, mas dito isso, eu estou falando isso aqui porque eu acho que é importante, certo? E, de novo, não é tão complicado assim, quer dizer, você tem excelentes pacotes em R, como Metafora aqui e tal, que permitem você fazer isso, não é tão complicado. E eu acho que isso aqui é importante porque, eventualmente, quando você tem problemas de não independência importantes, você tem muitos artigos de um mesmo grupo, ou quando você tem muitos experimentos no mesmo artigo, levar esses níveis em conta é o único jeito de não falar bobagem aqui, tá? Então, assim, só dando um exemplo da literatura, aqui isso aqui é uma meta-análise de forma geral bem feita aqui, tal, num grupo de Boston aqui, sobre um efeito particular, enfim, sobre uma intervenção para melhorar a extinção de memória em animais, não vem o caso do que é. Mas eles encontram, então, sabe, fazem uma meta-análise de toda a literatura disponível, enfim, bastante bem feita e tal, e concluem que os efeitos são pequenos, etc e tal, e concluem que eles são moderados pelo número de animais numa mesma gaiola, certo? Então, assim, quanto mais animais você tem numa mesma gaiola, menor o efeito, quanto menos animais você tem, maior o efeito. Isso aqui vem disso aqui. Então, você tem aqui essa regressão linear aqui entre o número de animais na gaiola no eixo X e o efeito no eixo Y, e você vê que quando você tem um animal só por gaiola, os efeitos geralmente são positivos, né, que às vezes eles são perto do zero aqui e tal, e quando você tem muitos animais por gaiola, o efeito é zero ou por outro lado aqui, tá? Você encontra o efeito oposto. E claro, você coloca isso aqui numa regressão e faz enfim, faz uma análise estatística, se isso aqui é significativo, você tem um R ao quadrado
31,31, então assim, 31% da variabilidade no tamanho de efeito é explicado enfim, pelo número de animais na caixa. O que parece muito bem, assim, e tal, até que você vai olhar a tabela deles aqui, você se dá conta que, poxa, na verdade, todos esses resultados aqui com 6 ou 8 animais são o mesmo grupo de pesquisa que, por alguma razão, põe muitos camundongos na mesma caixa e tal. Enquanto que esses aqui, tal, com um animal, são 2 laboratórios, um que sempre encontra efeitos positivos e um que se encontra esse efeito em torno do zero. Então, assim, a regressão parece muito significativa quando você olha os experimentos independentes, mas, no fundo, a decisão de colocar 1 ou 8 animais por caixa é do laboratório, certo? Então, no fundo, isso aqui são só 3 laboratórios, esse aqui sempre acha efeitos positivos, esse aqui acha efeitos perto do zero, esse aqui acha efeitos negativos, aqui, tal, certo? E, claro, uma regressão com 3 pontinhos é muito menos interessante e significativa do que as com muitos pontos, que no fundo não são dependentes. Quer dizer, no fundo, o ponto aqui é o laboratório. Para você falar de metodologia, enfim, a decisão de quantos animais tem por caixa é do laboratório, não é do experimento individual, nesse caso aqui e tal. E, claro, uma regressão com 3 pontos aqui não tem significância, aqui isso aqui pode ser um efeito real, mas pode ser simplesmente que, poxa, esse laboratório acha efeitos maiores e esse aqui acha efeitos menores por alguma outra opção metodológica do laboratório, ou porque esses caras aqui são enviesados para um lado, esses aqui são enviesados para outro, não sei. Mas, assim, não dá para atribuir isso aqui de forma estatisticamente consistente ao número de animais por caixa, como eles fizeram. Se for olhar os 3 laboratórios aqui, de fato, eles têm efeitos muito diferentes aqui e tal. Quer dizer, esse laboratório aqui e tal tende a achar esses efeitos de maneira geral negativos aqui e tal. Esse aqui tende a achar efeitos sempre positivos, esse aqui tende a achar efeitos perto do zero, certo? E, de novo, você tem que levar isso aqui em conta, quer dizer, isso aqui é uma parte super importante do seu efeito, você não levar em conta que os grupos de pesquisa na área aqui e tal estão encontrando efeitos muito diferentes, você corre o risco, eventualmente, de enfim, dar muito peso para um grupo que tem muitos estudos para um lado aqui e tal, mas no fundo é um grupo só. Todo o resto da literatura está achando efeitos ao contrário do que esses caras aqui. Então, se você coloca o grupo de autoria nesse caso aqui e tal, você vai ver que isso faz muita diferença em cima da sua estimativa. Quer dizer, a estimativa sem o grupo aqui e tal é de um efeito médio de 0,34. Isso aqui pô para 0,69, então dobra quando você leva o grupo em consideração, porque você pesa menos aquele grupo que, enfim, acha o efeito que é para o contrário de todos os outros. Mas você está falando a nível de grupos de pesquisa, o efeito médio é maior entre grupos do que ele é simplesmente entre experimentos, porque tem um grupo com efeitos muito baixos que tem muitos e muitos experimentos. Nota que a precisão também piora, então assim, seu intervalo de confiança fica mais amplo, e você tem menos grupos de pesquisa do que você tem artigos, então a estimativa nesse nível é pior, e notem que, de novo, eu tenho a minha heterogeneidade quebrada aqui e tal, no nível dos resultados dos experimentos individuais de cada grupo e dos grupos de pesquisa, e o grupo de pesquisa aqui explica a maior parte da heterogeneidade, o que é uma coisa interessante. E, de novo, isso não é uma situação incomum em pesquisa pré-clínica. É muito frequente em várias áreas de pesquisa que você tenha ou grupos com muitos artigos ou artigos com muitos experimentos dentro de si. Dito isso, não é uma coisa que o povo da meta-análise incorporou na sua cultura, acho que muito por conta da inércia da clínica. Como isso não é uma questão muito importante para pesquisa clínica, a gente seguiu seguindo o mesmo tipo de approach, mas eu tenho a impressão que, dependendo da área de ciência básica, isso realmente é uma coisa fundamental, assim, para você não falar bobagem. Então, assim, concluindo, não independência dos resultados, seja porque você tem um grupo de pesquisa produzindo muitos artigos, seja você tem um artigo com muitos experimentos, é uma situação extremamente comum em pesquisa pré-clínica. Isso nem sempre é levado em conta, mas boa parte das vezes deveria. Você pode errar e fazer afirmações que não têm uma base empírica real se você não levar isso em conta. E, de novo, isso acontece em trabalhos que, afora isso, são trabalhos bons, consistentes, bem feitos. Você vê que tem esforço ali e tal, mas se você não olhar para isso aqui, você vai cair em erro porque você não está levando em conta a não independência entre resultados. E, de novo, você conseguir levar isso em conta envolve você construir modelos mais complicados, envolve você se familiarizar com programação, com uma linguagem de programação, mas, assim, acho que isso é o que faz a diferença entre um meta-analista bom, crítico, e alguém que meramente aperta botões aí e tal, que é uma coisa arriscada, assim, se você aperta botões sem saber o que você está fazendo, e se você acha que ciência errada mata pessoas, eu acho que mata. Enfim, você está fazendo análises a esmo, enfim, ter uma arma na mão aqui e tal, e sair atirando sem saber para onde. Então, assim, me parece que olhar essas coisas é importante aqui, tá? Agora, claro, não é um aprendizado que a gente vai conseguir ter num curso online rapidamente aqui, tal. Isso aqui, sabe, isso aqui é um pouquinho mais complexo do que a gente vai conseguir ver nesse curso, que a gente planejou com uma formação bem inicial para vocês, enfim, começarem a andar no campo aqui e tal. Mas, assim, como meu conselho final aqui no curso, eu fortemente recomendo que vocês
consigam ir além, assim, praticamente quem resolver entrar no Brisa, que vocês consigam ir além do que a gente está falando no curso. E tem muita ferramenta para isso. Quer dizer, R é uma linguagem de programação cuja comunidade é extremamente ativa e comunicativa e colaborativa. Então, assim, os pacotes são muito bem documentados. Então, assim, você pode partir do que a gente está dando aqui para ir um pouquinho além. E eu acho que ir um pouquinho além envolve se familiarizar com R ou com alguma linguagem de programação. Assim. Você não precisa ser um programador expert. Eu não sou, assim, eu tenho sérias dificuldades com programação, mas, assim, conseguir ler código, entender o que ele está fazendo, adaptar código e perder o medo de usar código para conseguir fazer algumas coisas um pouquinho mais complicadas do que pacotes mais básicos te dão, me parece que é uma coisa que faz muita diferença quando você está tentando aplicar meta-análise para situações mais complicadas e, de novo, a ciência básica é uma selva, assim, em termos de complexidade, de estrutura, de heterogeneidade de experimentos entre grupos, etc. E tal. Então, assim, a gente está desbravando um campo novo quando a gente está trazendo meta-análise para a ciência pré-clínica e eu acho que a gente tem que chegar lá com as ferramentas adequadas, então, assim, eu fortemente recomendo que vocês aprendam R. E, de novo, tem muita ferramenta, enfim, tem muitas formas, cursos, livros, etc. E a gente pode falar um pouquinho mais disso depois para você tomar esse caminho aqui, então, mas acho que é um caminho importante para quem quiser seguir adiante com essa coisa de síntese de evidência em ciência básica. Me despeço aqui e foi um prazer